Você deve estar se perguntando, mas não era o Akira Toriyama o desenhista de Dragon Ball? Ou então, por que será que os personagens mudam tanto de um episódio para o outro? Uma hora mais musculosos, outra hora mais raquíticos, no episódio mais velho, no episódio seguinte aparece mais novo? Ou então, uma hora bem detalhado, outra hora muito mal feito? É óbvio que a resposta dessas perguntas é que o Akira Toriyama não é o único designer de personagens e nem o único desenhista de Dragon Ball. Muito pelo contrário, existem vários outros desenhistas no decorrer de toda a série, e é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Só que eu vou ranquear dos piores para os melhores estilos de traços, na minha opinião. Então já deixa o seu like para o YouTube sempre entender que você gosta desse tipo de vídeo. E aí você que acompanha os vídeos do canal, que é o HBT Allen, e você que está chegando por agora, seja muito bem-vindo. E nós vamos começar a nossa lista com o pior desenhista, na minha opinião. Então ele ficou em 12º lugar, que é o Masayuki Uchiyama. Você já ouviu falar naquele ditado que quantidade não é qualidade? Pois é, esse era o lema do Masa. Ele foi um dos animadores com maior participação em Dragon Ball Z e 50% dos episódios de Dragon Ball foram animados pelo Uchiyama, juntamente com outro que nós vamos conhecer adiante. Sinceramente, pra mim, ele é um dos piores animadores de Dragon Ball Z, mas que produziu bastante. Todos os traços do Uchiyama eram fora de proporção, tudo desajeitado, e os episódios dele eram usados como um tutorial de como não fazer animação na Toei. Infelizmente ele veio a falecer em 2010 por ataque cardíaco, portanto ele não chegou a trabalhar em Dragon Ball Super. E em 11º lugar ficou com o Yukio Ebisawa. Junto com Masayuki, ele produziu 50% dos episódios. Ele é muito conhecido por ser o cara do triângulo, pois seus traços são muito desproporcionais e bem distorcidos. Ele trabalha desde a série clássica, mas só no meio da saga de Frieza e na saga de Cell que se notou sua enorme disparidade no traço de acordo com os outros. Ele é conhecido pelo estilo esquisito de cena, ângulos muito bizarros de câmera, rostos com muito poucos detalhes, e é por isso que eu escolhi ele nessa colocação. E em 10º lugar, outro que produz mais, mas com menos qualidade, que é o Yoshitaka Yashima. Ele que é o responsável por dar tempo para os outros animadores bons de capricharem mais. E por fazer tudo com produção em grande escala, meio que de qualquer jeito, ele acaba sendo muito criticado pelas qualidades das animações. Você já deve ter ouvido algum fã, ou você mesmo já reclamou dos traços esquisitos de Dragon Ball Super, né? A culpa, na verdade, é do Naoki Tate. Por causa dele, muitos fãs reclamaram muito no início das animações de Dragon Ball Super. Mas acontece que ele é um dos melhores, acredite. O problema é que pegaram frames isolados, né, e fizeram a maior crítica em cima disso. Mas ele é um animador muito experiente na franquia. As cenas de ação dele são muito incríveis, né? Então por causa dele que nós vamos começar a falar dos desenhistas mais detalhistas, mais experientes de Dragon Ball. Em 8º lugar ficou com o Minoru Maeda, que é muito conhecido pelo estilo de traços bem arredondados nos personagens. Ele foi o principal designer de personagem de Dragon Ball clássico e do início de Dragon Ball Z, na saga dos Saiyajins. E o seu traço, por ser simples, lembra demais o estilo do Akira Toriyama. E o que destaca nos traços dele são as expressões muito bem feitas. E no início de Dragon Ball Z já dá pra ver bem como é seu estilo. Na minha opinião, o Maeda é o que tem a melhor noção de proporção. E ele foi o principal animador até o final da saga Cell de Dragon Ball Z. Em 7º lugar, ficou com o Busho Ide, que ficou encarregado de vários episódios de ação. Apesar de ser um pouco diferente do Akira, ele era bastante detalhista e seus traços se destacam nas expressões faciais. Ele tem um estilo próprio e bem definido, que é caracterizado pelos traços faciais e expressões muito exageradas. Mas sinceramente eu gosto bastante dos traços do Ide. Em 6º lugar, ficou com o Kazuya Hisada, que é um grande destaque para mim na série. O Kazuya estava envolvido como animador-chave ao longo de Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, mas só obteve o papel de supervisor de animação para Tomokeshi Takeuchi para Dragon Ball Z. Ele iria ser o único supervisor de animação para Dragon Ball GT, mas começou a trabalhar como animador-chefe e supervisor de animação para o próximo grande destaque e hit da Toei, que foi o One Piece. Agora chegou o nosso top 5 de designers de Dragon Ball. E em 5º lugar é o Yuya Takahashi, que é simplesmente incrível. Ele não trabalha para Toei,
e faz trabalhos freelancer, e começou a animar no filme Batalha dos Deuses e Ressurreição de Frieza. Mas o seu enorme destaque foi o episódio 114 de Dragon Ball Super, onde ele passou de animador para supervisor. Ele simplesmente passou por cima do Yamamuro, que é um outro desenhista que nós vamos conhecer, e começou a colocar o seu próprio estilo. E o resultado foi super aprovado pelos fãs, por parecer muito com o estilo dos anos 90. Ele é conhecido pelos detalhes e sombreamento muito fortes, e os episódios mais bonitos de Dragon Ball Super foram comandados pelo Takahashi. E a grande inspiração do Takahashi foram o Naotoshi Shida e o Tadayoshi Yamamuro para animar em Dragon Ball. E em quarto lugar ficou com o Keizuki Matsunaga, no estúdio Cockpit. Para mim, um dos melhores que se destaca pela expressividade facial e cenas de batalha muito detalhadas. O episódio que ficou marcado por ele foi o de Gohan se transformando em Super Saiyajin 2. E ele ficou muito conhecido como as de animação para a Toei, com seu estilo de desenho único e sequências de ação bem fluídas. Depois de trabalhar na série Dragon Quest da Toei, em 1991 e 1992, o estúdio Cockpit foi novamente contratado pela Toei Animation no início de 93, na verdade para aliviar um pouco a grande carga de trabalho de animação após a saída de Minoru Maeda. O Matsunaga permaneceu na equipe durante a maior parte do restante da série de Dragon Ball Z, mas saiu um pouco antes do seu final e não retornou para Dragon Ball GT, infelizmente. Já ouviu falar naquela frase, a perfeição não consiste na quantidade, mas na qualidade? O próximo da lista resume bem isso, que é o Naotoshi Shida, que ficou em terceiro lugar. Para mim, um dos grandes favoritos. Ele faz animações desde o início da série clássica e é conhecido por saber utilizar muito bem os ângulos e composição artística. O Naotoshi teve um grande destaque agora em Dragon Ball Super, pois ele trouxe para os fãs uma carga enorme de qualidade. Um exemplo disso foi a luta de Goku vs Frieza. Ele é um dos melhores animadores da Toei, sem dúvidas. Como ele é imensamente detalhista, não é possível que ele consiga animar um episódio inteiro. Por isso ele fica encarregado das principais cenas de batalha. Então ele ocupa a terceira posição exatamente por isso. E antes de conhecer o próximo da lista, eu gostaria de mandar um salve aí pro Robson Silva e pro Lenilton. E em segundo lugar, ficou com o Tadayoshi Yamamuro, que já falamos anteriormente. Ele assumiu o papel de principal designer de personagens e supervisor a partir da saga Buu. O Yamamuro é um dos principais animadores de Dragon Ball e até hoje faz animações para o anime, mesmo que o seu auge tenha sido na década de 90. Realmente seus traços são incrivelmente bem feitos. Ele também é muito detalhista e bem ao estilo do Akira. Tanto que os episódios que ele estava envolvido eram sempre os mais bonitos, principalmente nos episódios de batalha. Ele era tão caprichoso que ganhou cargos muito importantes na Toei, inclusive para dirigir filmes. Ele desenhou pôsteres de revista, pôsteres oficiais de filmes, storyboards para o anime, mas com o passar do tempo o traço do Yamamuro teve que se tornar mais simples, até pelo envolvimento de outros trabalhos, e eles tiveram que adotar mais quantidade, menos qualidade. Como seu traço mudou por necessidade, desagradou muitos fãs e ele foi substituído. Mas como ele tinha muita moral na Toei, ele voltou a dirigir Dragon Ball Heroes. O Yamamuro foi o responsável pelo design de personagens de Batalha dos Deuses e o renascimento de Frieza, que deram início ao Dragon Ball Super. Só lembrando, galera, que o Akira não vai entrar nessa lista, pois ele é o grande mestre, ele é o grande criador. Então, em primeiríssimo lugar, ficou com Katsuyoshi Nakatsuru, que apareceu nos últimos episódios de Dragon Ball Z. Ele assumiu de fato a série a partir de Dragon Ball GT. Ele é muito atribuído ao traço de Akira e, para muitos, chega até ser melhor que o próprio criador. Sinceramente, eu gosto muito do estilo do Nakatsuru. E uma curiosidade é que ele trabalha desde o início da série clássica, mas só depois de um bom tempo que ele teve destaque na série. O traço dele se confunde muito com o do Akira, mas se você viu Dragon Ball GT, é o ponto-chave para identificar seu grande estilo de traços. A grande diferença são os cabelos. Chegam a ser bem mais curtos do que do Akira. Porém, o estilo de cores são muito bem feitas, com profundidade de iluminação. Entre os fãs, eu posso dizer que ele é o designer de personagem mais famoso da série, por conseguir duplicar o estilo artístico do Toriyama. Até o Toriyama elogia as habilidades incríveis de Nakatsuru. Inclusive, uma vez ele disse, abre aspas, Nakatsuru é surpreendentemente habilidoso e masterizou as peculiaridades das minhas fotos praticamente sem nenhum tempo, ao ponto onde houveram tempos quando eu nem sabia
e nem poderia dizer se eu tinha desenhado certo designer ou se foi ele. Fecha aspas. Nakatsuru também é muito conhecido por fazer designers originais para Bardock e seus amigos no primeiro especial de TV, embora de longe o seu designer mais famoso foi o Super Saiyajin 4. Agora que você conhece o top 12 desenhistas de Dragon Ball, clique no vídeo e veja o especial de 100 mil inscritos. Então se você gostou dessa lista, não esquece de deixar o seu like, deixe aqui nos comentários se algum dos seus designers de personagens favoritos ficou de fora desta lista. Obrigado pela audiência, até mais, até!